A ceia, meu amado, ela é literalmente uma declaração de que nós não podemos viver longe da presença do Senhor. A ceia é uma declaração de que é impossível nós vivermos separados do amor e da graça do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, então, nessa noite, a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 21, versículos 1 em diante. João, capítulo 21. E o tema dessa noite é: Jesus tem tudo preparado para nós. Amém? Você consegue crer nessa verdade e viver essa verdade de que Jesus tem tudo preparado para você, para sua casa, para sua família? Não importa qual seja a sua luta, não importa qual seja a sua necessidade, não importa o que você está vivendo agora nesse momento. Mas se você consegue entender o amor e a graça do Senhor Jesus, você entende que Ele tem tudo preparado para que você possa viver aos pés dEle. Isso não significa, meu amado, que Ele vai simplesmente estralar os dedos, balançar uma varinha de condão e resolver todos os seus problemas. Não significa que você não vai ter luta, não significa que você não vai passar por provas, mas significa que se você entende e confia no amor e no cuidado do Senhor Jesus, você vai transpor essas lutas, transpor essas dificuldades debaixo desse cuidado, debaixo desse amor. João, no capítulo 21, nós terminamos agora, nesse último final de semana, uma série de mensagens que falou acerca das últimas palavras de Jesus na cruz. Obrigado, filho. Acerca das últimas palavras de Jesus na cruz. E eu quase que inicio uma nova série de mensagens hoje, falando sobre as últimas vezes que Jesus apareceu aos seus discípulos após a cruz, após ressuscitar. Mas aí de todas as vezes e de todas as passagens, eu escolhi essa para nós falarmos hoje à noite. Porque essa palavra ela é muito significativa para mim. Ela ministra muito o meu coração. Porque ela me faz repensar a minha disponibilidade em obedecer e servir ao Senhor Jesus. E o texto nos diz assim, João capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Amados, aqui Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena, já tinha aparecido aos discípulos, já tinha aparecido aos discípulos com Tomé, aos discípulos sem Tomé, já tinha aparecido aos discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus ele estava trazendo esses discípulos de novo, realinhando esses discípulos ao caminho. Por quê? Porque todos eles foram treinados, capacitados, direcionados pelo Senhor Jesus a viver todo o seu chamado, todo o seu potencial na obra de Jesus. Mas quando o Senhor Jesus foi crucificado, passou 3 dias morto, ressuscitou, alguns desses discípulos, para não dizer quase todos, eles ficaram um pouco desorientados. Porque agora eles estavam tendo que colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram e aprenderam de Jesus. Agora era a hora deles fluírem no ministério, fluírem no chamado, fluírem no propósito que Jesus tinha para a vida deles. Porque durante 3 anos e meio, Jesus andou com aqueles homens, dormiu com aqueles homens, Jesus comeu com aqueles homens, Jesus operou milagres junto com aqueles homens, comissionou eles, em Lucas capítulo 10, a irem, a pregarem, a abençoarem, a curarem as pessoas. Mas agora, fazia alguns dias que o Senhor Jesus não estava andando diariamente com eles. E eles então precisavam tomar uma decisão. O que fazer? Será que toda aquela promessa de Jesus, será que toda aquela palavra de Jesus foi só uma utopia? Foi só um sonho? Será que tudo aquilo que o Senhor Jesus havia liberado para as nossas vidas ficou no passado? Ou será que tudo aquilo é real? Será que tudo aquilo é verdade? Será que nós podemos viver aquilo? Alguns discípulos resolveram sair de Jerusalém, outros ficaram escondidos. Tomé chega para os outros assim, olha, se ele ressuscitou, eu só acredito vendo.
E não só vendo, eu tenho que colocar a minha mão, os meus dedos, lá no buraco dos cravos, lá onde que ele foi ferido. Maria Madalena vê Jesus, a outra Maria que estava com ela, todas as mulheres que estavam com ela, vêm, né, o anjo diz, olha, vão lá e digam aos discípulos, digam a Pedro que ele ressuscitou, ele não está aqui. Quando elas chegam para os discípulos falam assim, não, vocês estão falando demais, vocês estão enxergando demais. Correram todo mundo para o sepulcro, Jesus não estava lá. Então ficou uma confusão na cabeça deles. E aqui nesse contexto, Pedro se levanta e diz assim, versículo 2, ou melhor, finalzinho do versículo 1. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros discípulos, eu vou pescar. E os outros responderam, nós vamos também. E foram, e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Verso 6. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, pois tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a 90 metros da margem. E saltaram em terra firme. Viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Amados, para mim esse texto aqui é muito fantástico. Por quê? Pedro, ele está completamente decidido no seu coração a voltar à velha vida. Pedro era o que antes de ser chamado por Jesus? Pescador. Quando que Jesus encontra Pedro? Jesus encontra Pedro num dia ao qual ele está completamente frustrado. Por quê? Porque, mais uma vez, gente, me parece que Pedro não era um bom pescador. Já reparou um negócio desse? Né? Tudo bem, ele tinha um negócio, né? Tem alguns pregadores que falam que ele era super bem sucedido, aquela coisa toda, mas todas as vezes que ele está com Jesus aqui, ele está sem nada na rede. E a primeira vez que Jesus encontra Pedro ali no mar, nesse contexto de chamado, Pedro também passou a noite inteira pescando e não pegou nada. E Jesus vai até Pedro e diz assim, me empresta o barco, eu quero falar para essa multidão. Jesus prega, fala, e aí Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, vai um pouquinho mais profundo, lança as redes. E Pedro diz para Jesus o quê? Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Pedro está dizendo assim, Jesus, eu acabei de limpar as redes. Se eu jogar essas redes na água, eu vou ter que limpar tudo de novo. E se eu não pegar nada? Mas algo que eu aprendo com Pedro, meu amado, e eu consigo ver isso aqui nesse texto também. Pedro, ele tem um coração ensinável. E é isso que faz a diferença. Sabe, meu querido, nem sempre nós vamos acertar. Muitas vezes nosso coração vai estar, sabe, triste,
frustrado com as situações. Mas se nós tivermos um coração ensinável, nós vamos ter sensibilidade a ouvir a voz do Senhor Jesus e então vamos obedecê-lo. E é essa obediência que transforma as nossas vidas. Por quê, meu amado? Guarda isso aí no seu coração. A obediência é o combustível para o milagre. Se nós queremos viver uma vida sobrenatural, se nós queremos viver uma vida de abundância, uma vida de milagres, nós precisamos ser pessoas obedientes. E talvez você fale assim, pastor, mas o negócio, para que nós temos que ter uma vida de milagre? Porque esse é o natural da vida cristã, meu querido. Você entende isso? O sobrenatural é o normal da vida cristã. Um cristão que não vive o sobrenatural, ele não está conectado com o reino de Deus, com a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, meu amado. O problema é que nós fomos, ao longo dos anos, discipulados a viver uma vida comum, uma vida normal, uma vida cotidiana. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus e o seu comissionamento, as suas direções para nós, nós vamos entender que não. Nós somos chamados a viver, sim, uma vida sobrenatural diariamente. A sua vida, meu amado, hoje, você pode não entender. Você pode nem saber, nem sentir. Mas a sua vida, ela é um milagre. Amém? Ela precisa ser um milagre. Ela precisa glorificar a Deus. Então Pedro diz assim, tudo bem, Jesus, porque é o Senhor que está falando sobre a sua palavra, eu vou lançar as redes. E eles lançam as redes e pegam muitos peixes. Então Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixes. Eu vou te dar um outro destino agora. Eu vou te dar um destino no reino. Eu vou te dar um destino espiritual. Você vai ser pescador de homens. Então entenda uma coisa, meu querido. O Senhor Jesus chama Pedro, comissiona Pedro e dá a ele um destino, um propósito, um alvo e uma direção. Ponto. Ponto. Simples assim. Só que com tudo aquilo que aconteceu, o que Pedro resolve fazer? Voltar atrás. Jesus disse claro, você não é mais um pescador de peixe, Pedro. Você é um pescador de homens. Mas a frustração no coração dele fez com que ele olhasse para trás, e aqui ele chama os seus amigos e diz assim, eu vou pescar. O que vocês vão fazer? E ele volta para pescar. Ele abre mão do chamado, abre mão do propósito, porque ele está frustrado. Porque agora ele não está mais andando fisicamente com o seu mestre, com o Senhor Jesus. E não somente isso, mas se nós olharmos todo o contexto, quais foram os últimos momentos de Pedro com Jesus? Foram os momentos em que Pedro nega Jesus. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Ele diz, não conheço esse cara, não sei quem é esse cara, nunca andei com ele. Não faço nem ideia quem é ele. Então o coração de Pedro, meu amado, está doído. Porque agora, além de Pedro não ter Jesus, Pedro perdeu o propósito. Perdeu o objetivo. Perdeu a direção. Só um parênteses aqui, meu amado. Cuidado com quem você anda. Pessoas que não têm propósito, pessoas que não têm destino, pessoas que não têm a direção, elas vão querer tirar você do propósito, do destino e da direção. Tome cuidado com isso, meu amado. Cuidado com quem você anda. É muito importante nós escolhermos pessoas que vão nos elevar dentro de uma palavra de Deus, de uma palavra viva. A Bíblia vai nos dizer que as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Nós precisamos ter sabedoria até para escolher os nossos amigos. Porque muitas vezes, meu amado, nós estamos sendo iludidos. Estamos sendo convidados a nos desviarmos da rota daquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas.
Aqui Pedro chama Tiago, chama João, chama Tomé e diz assim, gente, eu vou pescar. E os discípulos olham e dizem assim, nós vamos também. Porque se Pedro perdeu a esperança aqui, o que resta para nós? O que resta para nós? E é tão maravilhoso, meu amado, que eles entraram no barco, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? A vida sem Jesus é completamente infrutífera. Você entendeu isso? Guarda isso no seu coração, meu amado. A vida sem estarmos dentro do propósito de Deus, ela se torna infrutífera. Meu amado, quando que uma árvore dá fruto? Quando ela está enraizada. Sim ou não? Você já viu uma árvore andando por aí, dando fruto? Você já viu uma árvore andando para tudo que é canto aí, dando fruto? Sim ou não? Não. A árvore que dá fruto é a árvore que está o quê? Enraizada, que tem raízes profundas, que se alimenta com constância do mesmo alimento, que recebe da terra o mesmo alimento, a mesma água viva. E então ela vai produzir frutos, e esses frutos são abundantes, e esses frutos abençoam pessoas, abençoam vidas. Para que você seja frutífero, meu amado, você precisa ter raízes profundas em Deus, no propósito, no destino, na direção a qual Deus chamou você. Amém? Então entenda isso, meu querido. Aonde ou para onde você tem estendido as suas raízes? Nós vivemos um fenômeno no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo. Que é o fenômeno dos desigrejados. Quem já ouviu esse povo aí? Os desigrejados, eles são aquelas pessoas que eles não se encaixam em igreja nenhuma. E então eles vêm com um discurso muito bonito e eles dizem assim, nós não precisamos de igreja para ser salvo. Religião não salva, placa de igreja não salva, então nós podemos adorar a Deus em casa e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e um monte de blá blá blá. Até que é legal o discurso. De fato, meu amado, religião nenhuma salva. De fato, meu amado, placa de igreja nenhuma salva. Quando nós chegarmos lá naquele dia, ninguém vai estar usando crachá, né? Lembra daquele, tinha um personagem no antigo, cara crachá, lembra desse personagem? Pois é, não vai ter um anjo lá, cara crachá, para saber de qual igreja que você era, não, meu querido. Né? Não adianta você ostentar, minha igreja tem 100 anos, a outra tem 150, a outra tem 500. Né? Não adianta. Isso não vai trazer salvação. Porque o que o Senhor Jesus vai perguntar para mim e para você, não é de qual igreja que nós somos, ou de qual igreja que nós fomos, ou de qual religião que nós fomos. É quais os frutos que nós demos em nome dEle. E para darmos frutos, nós precisamos estar enraizados. E qual é a terra que o Senhor escolheu para nos plantar como árvores? A igreja. Entende isso? É o corpo de Cristo. É nesse corpo que nós somos enraizados e então nós podemos frutificar. Né? O pregador Lu, ele tem uma música que diz assim, Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ponto. E ele cuida de nós, baseado em João 15. Então, meu amado, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Por quê? Porque a vida sem Deus, ela é infrutífera. Completamente infrutífera, meu querido. Não viva uma vida infrutífera. Não viva. Sabe, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Esse pensamento, ele tem estado comigo nesses últimos dias, onde eu parei para estudar sobre a cruz de Cristo. Sabe, Ele deu tudo para nós. O que nós temos dado para o Senhor? Ele deu a sua vida. Ele deu o seu tempo, Ele deu o seu melhor. Ele deu tudo, Ele morreu na cruz. O que nós temos feito para o Senhor Jesus? E eu tenho parado para pensar que não importa o que a gente venha fazer, ainda vai ser pouco perto de tudo aquilo que Ele fez. Não é verdade, meu amado? Porque Ele nos deu vida. Então, o que nós temos feito para o Senhor, meu amado? Qual é a nossa entrega? Ou será que nós estamos querendo viver para nós mesmos?
Pedro aqui decidiu viver para ele mesmo, e ele percebeu rapidamente que vivendo para ele mesmo, ele seria um fracasso. Um completo fracasso. De novo, não pegou nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Eu amo esse versículo 4 que diz assim: ao romper do dia, Jesus estava lá. Eu não sei quanto tempo tem durado a sua noite, meu querido. Eu não sei quanto tempo tem durado as suas batalhas, as suas lutas, a sua tristeza. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Porque o dia está rompendo, o dia está raiando. E se você olhar para o lugar certo, você vai ver que Jesus está lá, te esperando e te aguardando, porque Ele continua te amando, independente de qualquer coisa. Mas sabe o que eu acho mais extraordinário? Jesus, Ele nos ama do jeito que nós somos. Mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele não aceita que nós venhamos a permanecer do jeito que nós estamos. Isso é amor de verdade, meu amado. Porque um amor que aceita tudo não é amor, isso é conivência. Você entende? Um amor que não coloca limites, um amor que não trabalha, um amor que não gera mudança, um amor que não gera transformação, não é amor de verdade. Não é amor de verdade. Alguém que não tem coragem de dizer para você que você está errado, que você desviou do caminho, não te ama de verdade, meu querido. Não te ama de verdade. Porque está vendo você ir para o buraco e não te fala nada. Que negócio é esse? Está vendo que você desviou, que você errou a rota e não fala nada. Que história é essa? Amor de verdade te chama para a responsabilidade. E aí, olha o que Jesus fala. Ele veio aqui, ó. Ao romper, Jesus estava na praia. Os discípulos não reconheceram, estava longe, estava escuro ainda. E Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus está chamando Pedro de volta para a responsabilidade. E aí, Pedrão, pegou alguma coisa? E qual que é a resposta deles? Não temos. E por que não tem? Porque saiu do propósito. Não era para estar lá no mar. Não era para estar dentro do barco. Não era para estar pescando. Havia uma palavra, havia uma direção, havia um chamado e um propósito para a vida deles. Entenda, meu amado, é só debaixo do chamado, é só debaixo do propósito que há abundância. Que há o manifestar da graça de Deus. E entenda, essa abundância, ela serve para que nós possamos repartir a graça de Deus. Guarda isso no seu coração. Toda a abundância de Deus derramada sobre a sua vida não é exclusiva para você. Não é exclusiva para você. É para que você tenha a oportunidade de repartir sobre a vida dos seus irmãos. É para que você tenha a oportunidade de repartir sobre a vida da igreja, sobre a vida do necessitado, sobre a vida daquele que precisa. Então Jesus vira para Pedro e diz: e aí, Pedro, pegou alguma coisa? Não. Pedro entendeu na hora. Claro que não peguei. Eu estou fora do propósito, estou fora do chamado. Eu estou no lugar onde eu não deveria estar, estou fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Aí Jesus vai trazer Pedro de volta. Qual que é a palavra de Jesus para Pedro? E para os discípulos? Jogue a rede à direita do barco e vocês vão achar. Aqui, meu amado, eu aprendo algo muito precioso. Jesus nos ensina que a abundância está em obedecer a sua palavra. Eu não sei aonde foi que você parou de obedecer ao Senhor, meu querido. Mas eu quero te desafiar nessa noite a voltar lá e começar daquele ponto. Quantos chamados aqui foram adormecidos, enterrados? Quantas vezes o Senhor Jesus te chamou e você enterrou o seu chamado? Quantas vezes o Senhor Jesus te deu uma palavra, te deu uma direção? Quantas vezes o Senhor Jesus disse: ei, não é esse o caminho, e você seguiu por conta própria? Nesse momento, meu amado, a abundância secou. Porque a abundância, ela está em obedecermos a palavra do Senhor Jesus.
posso te dar inúmeros exemplos, mas vou te dar um só. Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai você e a sua família. O que Abraão fez? Levou Ló, seu sobrinho, a tiracolo. Deus disse para ele não levar ninguém. Todos os anos da vida de Abraão que Ló andou com ele, Deus não falou com Abraão. Sabia disso? Deus ficou em silêncio. Eu fico imaginando que Deus estava lá esperando: ô meu filho, quando é que você vai entender? E aí um belo dia Abraão entendeu, manda Ló embora, Ló vai embora, e a Bíblia é muito clara, meu amado, porque a Bíblia diz assim: Abraão e Ló chegaram num determinado lugar, e Abraão disse assim: Ló, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou e viu as campinas, verdes, pastos, terra maravilhosa, próspera, abençoadíssima, e disse para Abraão: é para lá que eu vou. Abraão olha para o outro lado, e o que tem do outro lado? Deserto, seco, nada de vida, não tinha água, não tinha nada. Mas agora Abraão estava voltando a um estado de obediência. No final das contas, quem estava vivendo a vida abundante? Abraão. Porque Ló teve que ser salvo por Abraão. Ló foi para Sodoma e Gomorra, perdeu tudo, a mulher dele virou uma estátua de sal. Ele foi pela aparência. Abraão foi pela obediência. Escolha obedecer. Eles jogaram as redes, pegaram um monte de peixe, muito peixe, e então, meu amado, o discípulo a quem Jesus amava, João, vira para Pedro e diz assim: é o Senhor. É o Senhor. Algo que eu tenho aprendido com João, meu amado, com Pedro, com esses discípulos. Quem tem intimidade sempre conhece o seu pastor. Quem tem intimidade sempre conhece o seu mestre, o seu Senhor. O Senhor Jesus, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me conhecem, elas sabem quem eu sou. João ouviu a voz de Jesus e disse: é o mestre, é o Senhor. Pedro veste a sua túnica, porque estava, sem ela, estava pescando, pula no mar e vai ao encontro de Jesus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, meu querido. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a túnica porque tinha tirado e vai ao encontro de Jesus. Não podemos nos apresentar na presença de Jesus de qualquer maneira. Você consegue entender isso, meu querido? Isso é muito sério. E eu não estou falando aqui de vestes, meu querido. Olha o pastor de vocês, eu uso All-Star todos os dias. Não sei quanto tempo vou continuar conseguindo comprar um All-Star, né? Porque antigamente era 50 pila, agora está 250. Sangue do Cordeiro, nunca vi inflação dessa. Como igreja, nós não temos esse negócio com roupa. Ensinamos a modéstia, ensinamos, a usar roupas decentes, mas você é livre. Você é livre. Meu filho está aí, está de boné hoje não? Mas vem de boné, vem de chinelo, vem de bermuda, não tem problema, não é isso. O Senhor Jesus, ele pede um coração que esteja disposto a se quebrantar diante da presença dele. Então, meu amado, quando nós formos chegar na presença de Jesus, nós não podemos chegar de qualquer maneira. O nosso coração precisa estar disposto a ser um coração obediente a ponto de nós retomarmos a rota a qual nós havíamos nos desviados. Porque nós entendemos, meu amado, que sem Jesus é impossível nós vivermos a abundância que Deus tem para nós, do chamado, do destino, da provisão, do cuidado, do amor. E quando eu falo abundância, eu não estou falando em receber coisas de Jesus, meu amado. Eu estou falando em viver a plenitude da graça de Deus para com as nossas vidas. As coisas que nós vamos receber, meu amado, são só adendos. Entende? Quer ver uma coisa? Mateus, capítulo 6, vai nos dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
qual que é a importância? Qual que é a coisa principal? Buscar o reino de Deus. As demais coisas, elas vão vir a reboque na nossa vida. Elas vêm porque nós estamos buscando o reino de Deus. Ou seja, quando nós estamos nos movimentando dentro do reino, dentro da graça, dentro do propósito, servindo ao Senhor, vivendo o nosso destino em Deus, então os céus se abrem e é liberado sobre as nossas vidas as demais coisas. Porque todas as demais coisas, elas são superficiais e desnecessárias quando o nosso foco é o reino de Deus. É isso, meu querido. Deixa eu contar um testemunho para você. Deixa eu contar um outro testemunho. Para quem não sabe, eu e Ana, esse ano vamos fazer 20 anos. 20 anos. Não. Calma, gente, calma. 20 anos de casados. E nós nos conhecemos há 22 anos. Nós nos conhecemos como missionários em uma missão lá em Belo Horizonte, Contagem. Uma missão a qual nós servimos por 5 anos, chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Eu fui para lá com 20 anos e Ana foi para lá com 18 anos. Nos conhecemos, oramos e casamos. Quando nós estávamos para casar, Ana servia em um ministério e eu servia em outro ministério. Então era assim, a cada 3 meses eu viajava. Quando eu chegava de viagem, Ana saía com uma outra equipe para viajar e nós quase não nos encontrávamos. E a abençoada da minha esposa virou para mim e disse assim, eu caso com você. Mas eu não caso se você tiver dívida. Amados, pensa, missionário. A igreja que eu servia não mandava sustento, não tinha recurso. Para quem não sabe, em Jocum, em missões, a gente paga para ficar lá. Né? Na época nós pagávamos um salário mínimo. Aí, esse salário mínimo, ele dava direito ao quê? A acomodação, né? Um quarto para a gente dormir, a café da manhã, almoço e janta. Mais nada. Água, luz, esses negócios todos, e mais nada. Então, nós tínhamos que pagar todos os meses um salário mínimo. Eu era da ala pobre do negócio, gente. Né? Então, era eu e mais 3 meninos num quarto, e pela graça de Deus, era todo mundo do mesmo tamanho, do mesmo número. Nós tínhamos um guarda-roupa, jogamos tudo que nós tínhamos lá dentro, e a única coisa que nós separava, me perdoem pela expressão, era as cuecas. Porque tênis era a mesma coisa, meia era a mesma coisa, calça, às vezes falava assim, cadê minha calça? Aqui sua calça, rapaz, eu estou usando aqui e vamos embora. Tudo igual. E o que acontece? Naquele período, amados, eu tinha ficado um tempo sem receber oferta nenhuma. Pensa um tempo de vacas magras. E era assim, se você estivesse devendo 3 meses de mensalidade, gentilmente a liderança da base chegava para você e dizia assim, você precisa ir embora. Né? Então, gentilmente. Quando você conseguir pagar, você obreiro, gente, trabalhando. Não tinha folga, não tinha nada. Nós trabalhávamos das 6 da manhã que nós acordávamos, às vezes até meia-noite. Viajava para tudo que é canto. Entende? Era assim, hoje eu tô magro, mas naquela época eu pesava 10 quilos a menos ainda, gente. Sério, né? O negócio era feio mesmo. Não sei como é que ela conseguiu, né? É milagre, gente, é milagre. E aí, beleza, então eu precisava pagar e eu estava devendo R$1.000. Era mais do que 3 salários, mas é porque eu era muito, muito chegado da líder do ministério. Né? Ela gostava muito de mim, a dona Heloísa, foi madrinha do nosso casamento. Então ela pediu para os líderes da base me segurar ainda mais um tempo. Só que juntou milão, gente, eu tinha que pagar R$1.000. E eu queria casar. Então eu virei para ela e eu precisava liderar uma equipe para o interior de São Paulo. Eu ia liderar uma equipe que estava indo para Sorocaba, numa igreja presbiteriana de Sorocaba. Como é que é? Igreja Presbiteriana do Calvário, uma bênção, eu amo esse povo lá. Né? Nossa, aprendi demais lá. E eu virei para a Heloísa e falei assim, Heloísa, eu não vou viajar esse semestre, eu não tenho condições. Eu tenho um pouquinho de dinheiro guardado aqui, e esse pouquinho de dinheiro eu vou viajar para alguns lugares para tentar levantar um recurso para que eu possa pagar esses R$1.000 e conseguir, né, o sim da minha esposa para que a gente possa casar. A Heloísa virou para mim e falou assim, olha, Eberson, não te libero.
Eu falei, é lógico que você não me libera, você já é casada? Né? Porque eu tinha liberdade com ela. Ela falou assim, não. Eu falei, não, Heloísa, não tem como. Ela falou assim, Eberson, eu não abro mão, você vai ter que viajar. E tem mais, não tem ninguém para viajar com você. Você vai ser encolhido e você vai sozinho. Eu falei, Heloísa, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ela falou assim, vai. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, Heloísa, vamos orar por uma semana? Ela falou, vamos orar por uma semana. E aí, depois de uma semana, a gente conversa de novo. E faltava 20 dias para a viagem, estava tudo certo já. Passou uma semana, eu fui lá convicto. Falei assim, Heloísa, Deus não falou nada comigo, então está tudo certo, não vou viajar. Ela falou, pois Deus falou comigo. Falei, o que foi que Deus falou com você, Heloísa? Ela falou assim, Deus falou que você tem que viajar. Eu virei para ela, assim, muito chateado, quase que chorando. Falei assim, Heloísa, eu vou em obediência. Mas eu vou voltar e vou ter que ir embora e a culpa vai ser sua. E, além de tudo, ela não vai querer casar comigo. A Heloísa falou assim, Emerson, Deus me deu uma palavra para você. Ela me deu um versículo, né? E a palavra dizia assim, só confie em Deus porque Ele está trabalhando em seu favor. Amados, o primeiro mês que nós trabalhamos numa igreja, que não foi em Sorocaba, nós trabalhamos numa outra igreja, eu fui trabalhar numa favela, gente. Que Senhor da glória. Favela, não pode falar favela, né? Corta aí. Aglomerado. Tá ao vivo, já era. Me perdoem, comunidade, né? Mas na época lá era favela mesmo, gente, né? Não, gente, era, meu Deus do céu, a primeira noite que nós passamos lá era tiro para tudo quanto é lado. Era mesmo assim, era aglomerado mesmo, o negócio era violento mesmo. E nós passamos um mês naquele lugar, gente. E eu saí de lá sem um centavo, porque o dinheiro que eu tinha de reserva, eu tinha que ajudar os membros da equipe, aquele negócio todo, zerou tudo. Eu falei, Heloísa, além de não ganhar nada, perdi o que eu tinha. Ela falou, calma, Eberson, que tem mais um tempo ainda. Vai com a sua equipe para Sorocaba agora. Peguei o ônibus, né, porque daí, né, fui com a equipe para Sorocaba. Cheguei em Sorocaba. Trabalhamos um mês inteiro, gente, igual pobre na chuva. Nós acordávamos às 6 horas da manhã e nós íamos dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Era uma igreja presbiteriana que tinha, eu acho que ela devia ter uns 100 jovens e adolescentes. E na época nós fazia teatro, dança, pregava, nós fazia de tudo. Já imaginou seu pastor dançando, gente? Pois eu dançava também. Não desse jeito, mas nós arrebentava. Fazia de tudo. Moído de cansado, moído de cansado. E eu falei, Senhor, falta uma semana para nós ir embora. E nada. E aí o pastor me chama, o pastor da igreja me chama. Eu falei, agora lascou. Porque quando o pastor chama o líder da equipe, meu amado, é porque a casa caiu. Né? Uns dias antes tinha dado um problema na equipe, que a equipe toda não foi para um evangelismo. Eu tive que ficar resolvendo problema interno e a igreja foi sozinha para o evangelismo. Eu falei, o pastor vai comer meu fígado agora. Né? Já vou chegar na base e vai ser aquele negócio terrível. E o pastor virou para mim e falou assim, Eberson, como é que está a sua vida, aquele negócio todo? E foi indo. Ele falou assim, olha, nós estávamos orando aqui e nós sentimos que tem algo que nós como igreja podemos fazer por você. O que você está precisando? Eu falei, o quê? Eu falei, não, pastor, está tudo certo. Né? Sabe? Ele falou assim, não, Deus compartilhou conosco. Eu falei, pastor, eu vou abrir meu coração. Aí contei toda a história, né? Minha digníssima está lá, mas diz que não quer casar comigo, tem uma dívida, tal, aquele negócio todo, não sei o que eu vou fazer. Pastor presbiteriano, a gente falou assim, me dá o telefone da base. Ligou para a base e falou assim, falou na época com, se eu não me engano, com o Gilberto ou com o Márcio. Falou assim, tô aqui com o Gaúcho, que na época meu apelido era Gaúcho, né? Tô aqui com o Gaúcho, ele me falou que tem uma dívida, e quanto que é a dívida dele? X, mesmo que ele me falou aqui, não, então tá certo. Tá quitada. A gente está depositando amanhã de manhã esse dinheiro. Na minha frente, assim, gente. Eu falei, o quê? Falei, meu Deus, porque R$1.000 naquela época era dinheiro, gente. Aí ele desligou o telefone e falou assim, tem mais. Nós queremos te sustentar por um ano inteiro. Você e a sua futura esposa. Foi a primeira vez que nós tivemos sustento, meu amado. Primeira vez. Até 13º salário nós ganhamos, gente, em missões. Foi fantástico. Tenho amigos lá naquela igreja até hoje. Resumo da ópera, voltei. A Heloísa olhava para minha cara e ria. E ela falava assim, aprenda a obedecer. Porque é a obediência que manifesta a abundância de Deus. Casamos e estamos casados. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Entenda.
o lugar mais seguro para nós estarmos é debaixo da obediência do Senhor. É o lugar mais seguro. Não tenha medo de obedecer ao Senhor. Então os discípulos se achegam ao Senhor Jesus. E quando eles chegam na praia, o que o Senhor Jesus tem preparado lá para eles? Pão e peixe. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Nós estamos hoje diante da ceia do Senhor. Diante da mesa do Senhor. Aqueles discípulos estavam frustrados, chateados, decepcionados. E é tão extraordinário, meu amado, que Jesus não chama a atenção deles. Você já reparou isso? Jesus não brigou com eles. Jesus não repreendeu a incredulidade deles ou a falta de fé deles. Você já reparou isso nesse texto? O que Jesus fez por eles? Jesus reproduziu o quê? A mesa. Sabe por quê, meu amado? Porque foi na mesa que o Senhor Jesus estabeleceu com aqueles homens uma aliança de vida. Foi na mesa que o Senhor Jesus estabeleceu para aqueles homens o compartilhar da vida. Então os discípulos chegam e Jesus faz o quê? Pega o pão e parte. E entrega aos discípulos. Então, eu imagino, meu amado, que os discípulos perceberam. O que nós estamos fazendo? Ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos viver o nosso destino. E nós tão rapidamente nos desviamos disso. Então o que eu quero te falar nessa noite, meu amado? Você que recebeu a vida de Jesus, você que recebeu a graça de Jesus, pega e compartilha esse negócio, meu querido. Você que recebeu essa graça, esse compartilhar de Jesus, você não está sozinho. Você tem uma família aqui neste lugar que quer te impulsionar a viver o propósito de Deus. Vem cá, Wilson, meu filho. Pega esse negócio aqui, ó. E compartilha também. Vem cá, Demilson, pega aqui, ó, e sai compartilhando. Vem cá, Lotário. Vou acabar com os pão da ceia aqui. Vem cá, Gerson. Vem cá, Kennedy. Vocês estão entendendo, meu amado? É isso que Jesus fez. Ele compartilhou da vida dele. Ele compartilhou. Vem cá, Israel. Ele compartilhou da vida dele para que nós pudéssemos saber que nós não estamos sozinhos e que nós podemos viver o propósito de Deus. Você pode pegar o pão e pode comer, meu querido. Pode desfrutar, porque essa é a grandeza. Vem cá, Claudiomar. Essa é a grandeza. Vem cá, Cezão. Essa é a grandeza do amor de Deus, meu querido. Esse compartilhar, essa graça de nós sabermos que somos impulsionados pelo Senhor Jesus a compartilharmos da vida e do propósito dele. Então entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não precisa ter medo, o Senhor é contigo. E é por isso que nessa noite nós queremos celebrar essa ceia, que é esse chamado de nós vivermos o propósito do Senhor Jesus. É esse chamado de nós vivermos essa grandeza do Senhor Jesus. Mas qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha?